Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o Devocional Prioridade e hoje daremos continuidade aos ensinos profundos de Jesus. Nós estamos lendo, meditando juntos aqui, comentando os versículos de Mateus capítulo 5. Nós vamos até o final do 7, Mateus 5, 6 e 7. No momento, esses ensinos nós vamos meditar aqui no devocional às terças e quintas. Recentemente fizemos essa alteração. Segunda, quarta e sexta, aqui no YouTube, a partir de 5h50 da manhã, nós vamos focar na oração e dar uma breve mensagem. Mas às terças e quintas focaremos na mensagem e faremos uma breve oração. E terças e quintas nós vamos continuar, então, meditando em Mateus 5, 6 e 7, nesses ensinos profundos, libertadores, transformadores, palavras que saíram da boca do próprio Deus, do próprio Cristo. Então a gente precisa estar muito atento a essas palavras. E é por isso que estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O devocional acontece de segunda a sexta, a partir das 5h50 da manhã. E quando, por alguma razão, o devocional não estiver aqui no YouTube, então é porque nós enviamos o devocional por escrito. Às vezes fazemos isso, poucas vezes. Esses últimos dias fizemos mais, mas se por acaso você entrar aqui no YouTube, não tem nada, nenhuma oração, nenhuma mensagem, então vá lá no WhatsApp, porque lá tem uma mensagem, uma reflexão. A gente indica também uma canção para cooperar com o devocional. Se você não está na nossa lista de transmissão do WhatsApp, é só me solicitar, me enviar uma mensagem que eu vou lhe adicionar, tá bom? Então vamos lá. Mateus 5,17 diz assim: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Bem, quando a gente fala sobre lei, graça, antiga e nova aliança, antigo pacto, novo pacto, antigo sistema, novo sistema, quando falamos sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, nós precisamos entender o seguinte: Jesus veio trazer o sentido completo. Ele não veio demolir, não veio cancelar, não veio destruir. Mas essa complementação do ensino, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, é em Jesus que acontece. É nele. É tudo sobre ele, como costumamos falar. Ele é a realização de tudo que os profetas e a lei ensinou ou ensinaram, de tudo que se esperava. Com a chegada de Cristo, guarde isso, com a chegada de Cristo, com a vinda de Cristo, com o Verbo, com Deus encarnando, com o Verbo encarnando, o Antigo Testamento precisa ser compreendido, precisa ser entendido, lido, meditado à luz dele, à luz de Cristo. Enquanto os mestres, os escribas, os rabinos, qualquer pessoa, ela ia dizer assim: veja o que está escrito, que vocês ouviram. Jesus, ele disse: eu, porém, vos digo. Jesus, ele repete esse termo, né? Aqui em Mateus 5. Em outras palavras, vocês ouviram isso, vocês aprenderam dessa forma, mas eu vos digo, ou eu, porém, vos digo, que é assim, assim e assim. Então a gente precisa se apegar
quando Jesus fala, mas eu vos digo, eu porém vos digo, a gente precisa se atentar ao que vem depois dessas frases, né? O que ele diz? Então, o que muda? O que é diferente? O que ele está trazendo? Qual é a diferença, né? Então, Jesus, a gente compreende aqui em Mateus 5, 6 e 7, o devocional de hoje é muito especial. Mateus 5, 6 e 7 é muito profundo, é muito especial, sempre é muito especial. E a gente compreende aqui que Jesus não veio propor um novo comportamento externo apenas, mas uma nova natureza interna. Nós vemos que a partir do 13, Mateus ele dá uma virada, né? Ele deixa bem claro que o evangelho é vivido na prática. A partir do versículo 13 a gente já viu isso. Não é uma filosofia, não é uma religião que a gente adota, não são ensinos humanos que a gente segue. É uma natureza transformada, é uma metanoia, é morrer e nascer de novo. Então, não tem como a gente anunciar o evangelho sem vivê-lo. Muitos não agem como cristãos genuínos porque não tiveram sua natureza transformada ou não tiveram a compreensão da nova aliança, uma compreensão completa, correta. E isso implica na pessoa ser, muitas vezes, um cristão nominal ou de não agir como um verdadeiro cristão deveria agir. Nós precisamos ter essa consciência de que Jesus ele internaliza o evangelho, ele vai agir no mais profundo, o Espírito Santo vai agir no mais profundo do nosso ser. É por isso que existem muitos casos de até teólogos, né, de grandes pregadores aí, de pessoas que possuem que estudaram muito. Mas se a pessoa estudou muito, o que eu quero dizer é isso, se a pessoa estudou muito, se a pessoa conhece muito da letra, mas o Espírito Santo não habita nela, ou ela não passou por essa experiência, ela não se entregou a Cristo, ela não tem uma fé comprometida, ela conhece a palavra, mas ela não se rendeu ao autor desta palavra, ao dono desta palavra. Ela não morreu para si, portanto não nasceu de novo. Então, é por isso também, ou principalmente, que embora ela tendo o conhecimento ali do que está escrito, não há a execução do que está escrito. Não se... como a gente costuma falar, embora ela possa anunciar a palavra, mas ela não encarna e não consegue praticar aquela palavra que ela lê, que ela ouve, já ouviu muito, já leu muito e até mesmo fala, prega, ensina. Então é preciso, além do conhecimento, é preciso nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então nós vamos ver que a lei, a interpretação externa apenas, religiosa, ela diz não matarás. Mas todo mundo está dizendo isso. Todo mundo dizendo isso acaba pensando em apenas não executar o ato. Só que Jesus vem ensinando aqui, a gente vai ver em outros devocionais também, mais para frente, aqui no Mateus 5 mesmo, que se a pessoa se irar, se ela ficar alimentando, se ela alimentar um sentimento de ira, de ódio contra o seu irmão, ela já assassinou. Não necessariamente precisa cometer o ato fisicamente, né? Efetuar, consumar o ato, mas só de ter aquele sentimento já está pecando. Já está pecando. Então isso é uma reviravolta na lei. Isso é tirar a lei das pedras, do papel, apenas das atitudes externas e tratar no campo do coração, dos pensamentos, dos sentimentos, na alma, dos desejos. Então não é só o que eu faço,
Não importa se você não fez, se no seu coração você alimenta aquele sentimento, se na mente nós alimentamos aqueles pensamentos. Então já está feito. Está feito. Se cobiça, se alimenta aquilo, o pecado já está consumado. Já está consumado. É isso que Jesus ensina aqui no Mateus 5. Eu acredito que esteja ficando claro para você. O pecado já está consumado. É isso que ele fala quando ele ensina sobre não matar, não assassinar, não adulterar. Ah, mas eu não tive o ato sexual, mas eu não me deixei levar, mas eu não beijei, eu não fui lá, eu não cometi a traição, não cheguei até o final. Mas se houve a cobiça, se houve o alimento daquele sentimento, já houve adultério. É o que Jesus ensina. É o que Jesus fala. Então é por isso que tem que haver o novo nascimento. É um ensino diferente, né? É que Jesus está indo na raiz. E é por isso que deve haver o novo nascimento. É por isso que as pessoas, o Espírito Santo ilumina a mente das pessoas para elas chegarem à conclusão de que sem o Espírito Santo não dá. Sem uma natureza transformada, não dá. Sem um novo coração novamente, não dá. Com essa natureza carnal, humana, adâmica, nos controlando, não dá. E outra coisa também que não dá, pela lei, salvação pela lei, salvação pelas obras, não dá. Não dá, porque nós não conseguimos, nenhum ser humano conseguia cumprir toda a lei. Nem os 10 mandamentos, quanto mais tantos outros que haviam. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. E ele veio, e ele está aqui no Mateus 5 ensinando que nós devemos ir na raiz. Existe o ato e existe a raiz do ato. Em Mateus 5, 6 e 7, Jesus está indo na raiz do ato. A lei está dizendo não faça errado. A lei de Deus está dizendo faça o certo. E está capacitando. A graça é isso. É a capacitação. O Espírito Santo capacita a pessoa a fazer o certo. Não somos perfeitos, ainda humanos, falhamos e por isso mesmo somos completamente dependentes da graça do Espírito Santo e precisamos estar em oração, meditação, para que Ele cada vez mais nos capacite. Mas agora é possível obedecer, é possível agora conseguir obedecer pela capacidade que Ele nos dá através de uma natureza trocada, transformada. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, deixa claro que a finalidade da lei é nos levar a Cristo, nos mostrar que somos dependentes dele, que a gente precisa de um Salvador. Então a lei, ela era boa. O que é ruim é quando se trata a lei como um meio de salvação. Aí a gente está perdido. Então, o ensino de pregadores, pastores, igrejas, que a salvação vem pelas obras, é um gravíssimo erro. É um gravíssimo erro. É realmente não compreender o Evangelho na sua plenitude, a graça e a nova aliança. Então, a graça, a nova aliança, é um resultado, vai nos levar à obediência, e essa obediência é o resultado de um coração transformado, e não um meio de justificação para a salvação. A justificação para a salvação é por meio da fé em Jesus, nas obras de Jesus, não nas nossas obras. A nossa justiça é Jesus, é Cristo crucificado. A gente não dava conta e não dá de obedecer os mandamentos se não for por capacitação do Espírito Santo. Então, cumprir é dar o sentido completo. Cristo está ampliando os mandamentos aqui em Mateus 5.
para estabelecer, ilustrar, explicar o significado mais alto. É isso que Jesus está fazendo. Nós vamos ver mais para frente que o homicídio começa na mente, o adultério começa na mente, no coração. O divórcio ele amplia a compreensão deles, do juramento, da vingança, do amor aos inimigos. Tem muita coisa boa para a gente meditar ainda aqui no Mateus capítulo 5. Ele amplia os princípios revelados na lei de Moisés. Esse assunto, como nós falamos, é amplo, mas é importantíssimo. Nós vamos continuar falando sobre ele no próximo devocional desses de terça e quinta, né? Então, a próxima mensagem do devocional, ensinos profundos dessa série, né, de mensagens, nós vamos fazer então a parte 2 desses versículos do 17 ao 20, a parte 2 sobre o cumprimento da lei. Ao invés da gente ir para o versículo 21, 22, 23, a gente continua do 17 ao 20 falando sobre esse assunto aqui para que haja uma compreensão melhor, tá bom? Tem mais coisas importantes. Vamos falar dessa questão das leis civis, lei cerimonial, lei moral. Vamos dar mais alguns exemplos sobre essa mudança, porque o mais importante é a gente entender que Jesus, ele traz, o ponto central é que a capacidade do homem, o ponto central é entender o que mudou. E o que mudou, vou encerrar a mensagem de hoje falando isso, a gente vai continuar. O que mudou foi a capacidade do homem obedecer, que não existia. Ela nos foi dada a partir do novo nascimento. A graça veio aperfeiçoar. É a graça que nos transforma de forma progressiva. Então, fique atento aí para a parte 2, tá bom? Se você ouviu até aqui, não deixe de ouvir a parte 2 também, para você ter para poder iluminar ainda mais o seu entendimento, o nosso entendimento com respeito a esse assunto. Vamos orar, vamos fazer agora uma breve oração. Nosso Pai e Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, nos guie no estudo, no mergulho da Sua palavra e nos mostre Sua vontade. Quando meditamos, quando mergulhamos na Tua palavra, percebemos que o Senhor está no centro, que o Senhor é o centro, que tudo era sombra, que tudo apontava para o Senhor. Tudo aponta para o Senhor, é tudo sobre o Senhor, é como está escrito lá em Romanos 11:36. Do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas. Toda honra e glória seja dada a Ti. Entregamos nossa vida, nossa família, tudo que envolve nossa vida, que é a Sua vida, porque a nossa é Sua. Nós entregamos, é a Sua vida que vivemos. Então, é um casamento. O que acontece conosco te importa. Eu sei que te importa muito, totalmente. Assim como tudo que envolve o Senhor nos importa. Somos um só. Nos ajude a sermos um só. Que possamos crescer no conhecimento e na graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos para cima, né? Na mente, bons pensamentos, a sabedoria divina e a moderação. No Evangelho, no coração, melhor dizendo, Evangelho genuíno e muita gratidão. Deus abençoe. Até o próximo devocional. Tchau.